No verão de 2016, Sandra, uma cabeleireira de 37 anos de Fortaleza, embarcou para Istambul em busca de um novo amor e uma vida melhor para sua filha adolescente. Ela acreditava ter encontrado a felicidade em Mehmet, um charmoso turco que conhecera online. Mas poucas semanas após sua chegada à vibrante cidade turca, Sandra desapareceu sem deixar rastros. Uma investigação intensa foi iniciada, mas as pistas eram escassas. Por meses, a família de Sandra viveu um pesadelo de incerteza, agarrando-se à esperança de um milagre. Uma mala abandonada no aeroporto, contendo um caderno com anotações perturbadoras, reacendeu as buscas. Aquelas páginas revelavam um crescente medo, uma desconfiança sufocante e a menção a um sinistro quarto trancado. A descoberta daquela mala mudaria tudo, revelando uma trama muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Esta é a história de Sandra, uma mulher que buscava o amor e encontrou um destino terrível. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Sandra, 37 anos, trabalhava como cabeleireira em Fortaleza, Ceará. Mãe solteira, criava a filha Juliana, de 15 anos. Seu salão era pequeno, mas suficiente para garantir o sustento da família. Sandra sonhava com uma vida melhor, com estabilidade financeira e um novo amor. Desejava proporcionar mais oportunidades para Juliana e construir uma nova família. A rotina cansativa e a solidão a impulsionaram a buscar conexões online. Foi em um aplicativo de relacionamento que conheceu Mehmet. Ele se apresentava como um empresário turco charmoso e atencioso. Mehmet demonstrava interesse genuíno pela vida de Sandra, compartilhava fotos de Istambul e falava sobre um futuro juntos. As mensagens frequentes e as promessas de uma vida confortável na Turquia cativaram Sandra. A esperança de um recomeço floresceu em seu coração. A possibilidade de um novo amor e uma vida diferente a encantou. Ela acreditava ter encontrado a chance de realizar seus sonhos. O relacionamento virtual de Sandra e Mehmet intensificou-se rapidamente. Trocavam mensagens diariamente. Mehmet telefonava com frequência, sempre com palavras doces e elogios. Ele pintava um quadro idílico da vida em Istambul. Descrevia jantares românticos com vista para o Bósforo, passeios de barco pelas ilhas e viagens pela Europa. Afirmava ter um apartamento luxuoso perto da badalada Praça Taksim. Mostrava fotos de carros importados, restaurantes sofisticados e paisagens deslumbrantes. Dizia ser dono de uma rede de lojas de eletrônicos e que Sandra não precisaria mais trabalhar. Prometia cuidar dela e de Juliana, oferecendo à filha a oportunidade de estudar em uma escola internacional. Sandra, seduzida pelas promessas e pela atenção constante, se sentia especial. A vulnerabilidade de uma mulher sozinha, buscando um novo amor e uma vida melhor, a tornava um alvo fácil para as manipulações de Mehmet. Ele explorava seus desejos e inseguranças, alimentando a ilusão de um futuro perfeito. Sandra compartilhava detalhes de sua vida, seus sonhos e suas frustrações. Mehmet a ouvia com aparente compaixão, reforçando a ideia de que ele era a solução para todos os seus problemas. A distância física impedia Sandra de enxergar a realidade por trás das palavras e das fotos cuidadosamente selecionadas. Ela se apegava à imagem idealizada de Mehmet, o empresário turco bem-sucedido e apaixonado, ignorando os sinais de alerta que eventualmente surgiram. A necessidade de acreditar em um futuro melhor a cegava para a verdadeira natureza do relacionamento virtual que a aprisionava em uma teia de mentiras. Em maio de 2016, Sandra decidiu ir para Istambul.
A despedida de Juliana foi breve. Um abraço apertado no aeroporto de Fortaleza. Lágrimas nos olhos da filha. Um sorriso esperançoso no rosto de Sandra. A promessa de uma vida melhor ecoava em suas palavras. Juliana ficou com a avó materna. Sandra embarcou. O registro de imigração confirma sua entrada na Turquia. Istambul a recebeu com o calor do verão. A cidade vibrava, turistas lotavam as ruas. O som das buzinas, o aroma das especiarias, as cores vibrantes dos bazares. Um cenário novo e excitante. Mas a euforia inicial de Sandra começou a se dissipar. Mehmet não estava no aeroporto para recebê-la como prometido. Ele alegou um imprevisto de última hora. Sandra esperou por horas no saguão de desembarque. A angústia crescia a cada minuto. Finalmente, um motorista a buscou. O carro a levou para um apartamento modesto, distante da luxuosa região de Taksim que Mehmet havia descrito. O apartamento era pequeno, com móveis simples. Nada parecido com as fotos que ele havia enviado. Sandra tentou disfarçar a decepção. Ligou para Mehmet. Ele se desculpou novamente, prometendo encontrá-la no dia seguinte. A noite caiu. Sandra sozinha no apartamento desconhecido. A vibrante Istambul, vista da janela, parecia distante e fria. A angústia, antes uma sombra, agora a envolvia por completo. A semente da dúvida começava a germinar em seu coração. As primeiras semanas em Istambul foram marcadas por desencontros e desculpas. Mehmet raramente estava disponível. Suas visitas eram curtas, cheias de promessas vagas e justificativas para sua ausência constante. O empresário bem-sucedido que Sandra conhecera online parecia não existir. Ele evitava falar sobre seus negócios e se esquivava das perguntas de Sandra sobre o futuro. O apartamento modesto e a falta de contato com Juliana aumentavam a insegurança de Sandra. Ela começou a registrar suas impressões em um pequeno caderno que carregava na bolsa. Anotações curtas, frases soltas que revelavam o medo crescente e a desconfiança que a corroía por dentro. Ele não é quem diz ser. Onde ele passa o dia? Sinto que estou sendo enganada. Preciso voltar para o Brasil. Em uma das anotações, uma frase enigmática: o quarto trancado. Sandra não detalhou o significado da expressão, apenas a repetiu em outras páginas, sempre acompanhada de palavras como medo e perigo. A última mensagem enviada para Juliana foi em junho de 2016. Um breve, estou bem, ligo em breve. Uma mentira para tranquilizar a filha e talvez a si mesma. A partir daí, o silêncio. O contato com a família cessou completamente. As ligações de Juliana não eram atendidas. As mensagens não eram respondidas. A sombra da desconfiança se transformou em um pesadelo real. A promessa de um novo começo em Istambul se desfez, dando lugar ao terror de um destino desconhecido. Juliana ligou insistentemente. Nenhuma resposta. Mensagens de texto. Silêncio. A avó de Juliana também tentou contato. Sem sucesso. O desespero aumentava a cada dia. A promessa de uma ligação breve se transformou em uma ausência prolongada e inexplicável. Juliana procurou ajuda. Contatou amigos de Sandra, colegas de trabalho. Ninguém tinha notícias. A angústia se transformou em pânico. Onde estava Sandra? O que havia acontecido? Em julho de 2016, a polícia turca encontrou uma mala abandonada no aeroporto internacional de Istambul. Dentro, roupas femininas, alguns objetos pessoais e um pequeno caderno. A identificação na mala: Sandra, brasileira. A polícia contatou o consulado brasileiro. Juliana foi informada. A mala era de sua mãe. O caderno com as anotações de Sandra se tornou a principal pista na investigação. As frases curtas e enigmáticas revelavam o medo, a desconfiança e a crescente sensação de perigo. A repetição da expressão "quarto trancado" intrigou os investigadores.
O que significava? Onde ficava esse quarto? As anotações de Sandra, embora fragmentárias, apontavam para uma realidade sombria, muito diferente daquela que ela havia imaginado ao embarcar para Istambul. O silêncio de Sandra, antes preocupante, agora se tornava assustador. A mala abandonada, uma evidência concreta de que algo grave havia acontecido. O caderno, um grito silencioso de socorro, um testemunho das últimas semanas de angústia e terror vividas por Sandra. Juliana, 15 anos, enfrentava a pior dor de sua vida. A mãe, Sandra, havia partido para a Turquia em busca de um recomeço, de uma vida melhor. Prometera voltar logo, ligar sempre. As promessas se perderam no silêncio. O sorriso esperançoso de Sandra na despedida no aeroporto se transformou em uma imagem distante, uma lembrança dolorosa. A angústia da espera se transformou em desespero. As ligações não atendidas, as mensagens sem resposta, a mala encontrada no aeroporto. O caderno com as anotações assustadoras. Juliana se agarrava à esperança de que a mãe estivesse bem, mas o medo a corroía por dentro. Em entrevistas, Juliana falava com a voz embargada, o rosto marcado pelas lágrimas. Minha mãe nunca faria isso. Ela nunca nos abandonaria. Algo aconteceu, eu sinto. Preciso encontrá-la. Seu apelo desesperado ecoou na imprensa brasileira. A história de Sandra, a cabeleireira que sonhava com uma vida melhor e desapareceu na Turquia, comoveu o país. A polícia brasileira, em contato com as autoridades turcas, iniciou uma investigação. As poucas pistas disponíveis, o registro de imigração de Sandra, a última mensagem enviada para Juliana, a mala abandonada no aeroporto e o caderno com as anotações. A polícia turca assumiu o caso. O investigador Demir, experiente e determinado, analisou cuidadosamente o caderno de Sandra. As frases curtas, os registros de medo, a repetição da expressão quarto trancado. Demir sabia que cada palavra, cada anotação poderia ser uma peça fundamental para desvendar o mistério do desaparecimento de Sandra. A investigação se iniciava com poucas informações, mas com a determinação de encontrar a verdade e trazer justiça para Juliana e sua família. O tempo era crucial. Cada minuto perdido poderia significar a diferença entre a esperança e a tragédia. O investigador Demir, da polícia de Istambul, recebeu o caso de Sandra. Homem metódico, Demir examinou cada item encontrado na mala. Roupas comuns, poucos objetos pessoais, nada que indicasse aonde Sandra poderia estar. A peça-chave era o caderno. Demir leu atentamente cada anotação. A caligrafia apressada, as frases incompletas, as palavras repetidas. Medo, perigo, enganada. E a expressão que mais lhe chamou a atenção: quarto trancado. Demir analisou a frequência com que a expressão aparecia no caderno, sempre associada a sentimentos negativos. Para Demir, a pista era clara. Quarto trancado não era uma metáfora, era um lugar real, um local que representava perigo para Sandra. Demir acreditava que a chave para desvendar o desaparecimento estava ali. Ele solicitou a busca em imóveis abandonados, porões, depósitos, qualquer local que pudesse abrigar um quarto trancado. A descrição era vaga. Sandra não forneceu detalhes sobre o local. Demir reuniu sua equipe, distribuiu cópias das anotações. Explicou a importância de encontrar o quarto trancado. A busca se iniciou nos arredores da cidade, em áreas menos movimentadas, prédios antigos, galpões industriais, casas em ruínas. Demir e sua equipe vasculharam cada local. Portas trancadas, janelas lacradas, sinais de abandono. A cada local sem sucesso, a frustração aumentava. Mas Demir se mantinha focado. Ele sabia que o tempo era essencial. A cada dia que passava, as chances de encontrar Sandra com vida diminuíam.
A pista do quarto trancado era a única esperança. Demir estava determinado a encontrá-lo. A investigação sobre o desaparecimento de Sandra levou o investigador Demir a aprofundar a busca por informações sobre Mehmet. A imagem do empresário bem-sucedido começou a ruir. As informações fornecidas por Mehmet eram falsas. Ele não possuía nenhuma rede de lojas de eletrônicos. O apartamento luxuoso em Taksim não existia. O carro importado era alugado. A vida de luxo que ele ostentava online era uma fachada. Demir descobriu que Mehmet tinha um histórico de pequenos golpes e estelionato. Havia registros de boletins de ocorrência contra ele por fraudes financeiras, mas nada que indicasse envolvimento com crimes violentos ou tráfico de pessoas. A busca por informações se estendeu para além das fronteiras da Turquia. Interpol e autoridades brasileiras foram acionadas. A quebra de sigilo telefônico de Mehmet revelou contatos frequentes com diversos números internacionais. A maioria pertencia a mulheres. Demir e sua equipe rastrearam as ligações. Descobriram um padrão. Mehmet utilizava aplicativos de relacionamento para se aproximar de mulheres estrangeiras, geralmente sozinhas e em busca de um novo relacionamento. Ele usava o mesmo roteiro: promessas de amor, vida luxuosa em Istambul, casamento e futuro promissor. As investigações revelaram que Mehmet fazia parte de uma rede de exploração de mulheres. Ele agia como um recrutador. Atraía as vítimas com falsas promessas e as levava para a Turquia. Uma vez em Istambul, as mulheres eram confinadas, coagidas e exploradas. O quarto trancado mencionado por Sandra em seu caderno se encaixava nesse esquema. Demir concluiu que o quarto era um local de cativeiro, usado para quebrar a resistência das vítimas. A promessa de amor se transformava em cárcere privado. A ilusão de um futuro feliz em um pesadelo sem fim. A verdadeira identidade de Mehmet, agora revelada, chocou a todos. O charmoso empresário turco era, na verdade, um predador, um elo em uma rede criminosa que se aproveitava da vulnerabilidade de mulheres em busca de amor e uma vida melhor. A busca incessante pelo quarto trancado levou Demir e sua equipe a um galpão abandonado nos arredores de Istambul. A construção, deteriorada pelo tempo, exalava um odor fétido. Janelas quebradas, paredes pichadas, portas enferrujadas, um cenário desolador. No interior do galpão, um pequeno cômodo, isolado dos demais, chamou a atenção de Demir. A porta, de madeira maciça, estava trancada com um cadeado enferrujado. Demir arrombou a porta. A escuridão do cômodo contrastava com a luz do dia que entrava pelas frestas da janela lacrada. O ar era denso, sufocante. Um pequeno colchão no chão, cordas penduradas na parede, restos de comida em um prato de plástico, um balde imundo em um canto, o quarto trancado, o local onde Sandra provavelmente passou seus últimos dias. Um espaço claustrofóbico, impregnado de sofrimento e desespero. A equipe de perícia isolou o local. Iniciou-se a coleta de provas. Amostras de DNA foram colhidas das cordas. Impressões digitais foram encontradas na porta, nas paredes, no balde. Restos de cabelo foram coletados do colchão. Cada vestígio, uma peça no quebra-cabeça que reconstruiria o horror vivido por Sandra. A perícia confirmou. O DNA encontrado nas cordas era compatível com o de Sandra. As impressões digitais na porta pertenciam a Mehmet. O quarto trancado não era apenas uma pista. Era a prova irrefutável do crime. Um testemunho silencioso da crueldade e da frieza de Mehmet. A descoberta chocou a equipe de investigação. A realidade, crua e brutal, superava qualquer suspeita. O quarto trancado era mais do que um cativeiro.
Era um símbolo da violência, da exploração e da desumanização a que Sandra foi submetida. A busca pelo quarto havia terminado, mas a busca por justiça estava apenas começando. A descoberta do quarto trancado confirmou os piores temores. Sandra não havia fugido, não havia abandonado Juliana. Ela era uma vítima. A busca agora se concentrava em encontrar seu corpo. Demir e sua equipe expandiram o raio das buscas. Terrenos baldios, matas, construções abandonadas nos arredores de Istambul. A polícia divulgou fotos de Sandra. Pediu a colaboração da população. Cartazes com sua imagem foram espalhados pela cidade. A imprensa turca noticiou o caso. A jornalista brasileira, baseada em Istambul, acompanhava a investigação de perto. Sensibilizada pela história de Sandra, ela decidiu dar visibilidade ao caso na imprensa brasileira. Suas reportagens detalhavam o drama de Juliana, a filha adolescente que buscava desesperadamente por notícias da mãe. As reportagens geraram comoção no Brasil. A pressão da mídia internacional aumentou a pressão sobre as autoridades turcas para encontrar Sandra. Em uma pequena comunidade nos arredores de Istambul, um padre local se juntou às buscas. Comovido com o sofrimento de Juliana, ele mobilizou os moradores. Voluntários percorreram as ruas, os campos, as áreas mais isoladas. Distribuíram panfletos com a foto de Sandra. Perguntaram aos moradores se haviam visto alguém com suas características. A ajuda inesperada do padre e da comunidade local trouxe uma nova esperança. As buscas se intensificaram. Cada pista, por menor que fosse, era investigada. A busca por Sandra se transformou em uma missão coletiva, unindo esforços de diferentes países, culturas e crenças. A esperança de encontrar Sandra com vida era mínima, mas a necessidade de encontrar seu corpo, de dar um fim à angústia de Juliana e proporcionar um enterro digno à vítima, movia a todos. A busca implacável continuava. Em agosto de 2016, uma denúncia anônima levou a polícia a uma construção abandonada a poucos quilômetros do galpão, onde o quarto trancado havia sido encontrado. A construção, uma antiga fábrica têxtil, estava em ruínas. O telhado parcialmente desabado, paredes cobertas por grafites, vidros quebrados. No interior, entulho, máquinas enferrujadas, fios elétricos expostos. Um odor forte de mofo e decomposição impregnava o ar. A denúncia indicava um corpo no porão da fábrica. Demir e sua equipe desceram as escadas empoeiradas. A umidade era intensa, a escuridão quase absoluta. Utilizando lanternas, percorreram o porão. No fundo, em um canto, algo coberto por um pedaço de lona plástica. Demir se aproximou, removeu a lona. O corpo de uma mulher, em estado avançado de decomposição, vestia as mesmas roupas descritas por Juliana. Um anel no dedo anular da mão esquerda. O mesmo anel que Sandra usava em uma das fotos enviadas para a filha. A perícia isolou o local. Fotos foram tiradas, medidas foram registradas. O corpo foi cuidadosamente removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Istambul. A autópsia confirmou a identidade. Sandra. Causa da morte: asfixia. Marcas de violência foram encontradas em seus pulsos e tornozelos, compatíveis com as cordas encontradas no quarto trancado. A data estimada da morte coincidia com o período em que Sandra deixou de se comunicar com a família. A confirmação da identidade trouxe um misto de alívio e dor. Alívio por finalmente encontrar Sandra. Dor pela brutalidade do crime. A busca havia terminado. O corpo de Sandra fora encontrado. A verdade dura e cruel agora se impunha. O sonho de um recomeço se transformara em tragédia.
Com a confirmação da identidade do corpo e as evidências encontradas no quarto trancado, Mehmet se tornou o principal suspeito. A polícia turca emitiu um mandado de prisão. Iniciou-se uma busca intensa pelo criminoso. Demir e sua equipe rastrearam seus últimos movimentos. Descobriram que Mehmet havia sacado uma grande quantia em dinheiro de sua conta bancária. Imagens de câmeras de segurança o mostraram comprando uma passagem de ônibus para a cidade de Edirne, próxima à fronteira com a Grécia. A polícia turca alertou as autoridades gregas. A Interpol emitiu um alerta vermelho para Mehmet. Sua foto e informações foram divulgadas em todos os postos de fronteira. A polícia grega intensificou o patrulhamento na região. A caçada a Mehmet se transformou em uma corrida contra o tempo. Ele estava tentando escapar. Demir e sua equipe chegaram a Edirne. Revisaram as imagens das câmeras de segurança da rodoviária. Confirmaram que Mehmet havia embarcado em um ônibus com destino à fronteira. A polícia interceptou o ônibus a poucos quilômetros da divisa com a Grécia. Mehmet foi identificado e preso. Em sua bagagem, a polícia encontrou o passaporte, dinheiro em espécie e um celular. A análise do celular revelou mensagens trocadas com contatos na Grécia. Mensagens que comprovavam sua intenção de fugir do país. O GPS do aparelho registrava seus movimentos desde a última vez que esteve com Sandra. Os registros do GPS coincidiam com a localização do quarto trancado e do local onde o corpo de Sandra foi encontrado. As evidências contra Mehmet eram irrefutáveis. O DNA encontrado nas cordas, as impressões digitais no quarto trancado, as mensagens no celular, os registros do GPS, o dinheiro sacado, a tentativa de fuga. Todas as peças se encaixavam. Mehmet foi extraditado para Istambul. A justiça turca assumiria o caso. O julgamento de Mehmet atraiu a atenção da mídia nacional e internacional. A imprensa turca e brasileira acompanharam de perto cada etapa do processo. O tribunal, localizado no centro de Istambul, estava lotado. Juliana, acompanhada de sua avó, viajou ao país para testemunhar o julgamento do homem acusado de matar sua mãe. Seu rosto, marcado pela dor e pela tristeza, expressava a força e a determinação em busca de justiça. A promotoria apresentou as provas contra Mehmet. O DNA encontrado nas cordas que amarraram Sandra, as impressões digitais no quarto trancado, os registros de GPS que comprovavam sua presença nos locais do crime, as mensagens de texto que revelavam sua intenção de fuga, o dinheiro sacado às vésperas do desaparecimento de Sandra. Testemunhas foram ouvidas. O investigador Demir detalhou o passo a passo da investigação, desde a descoberta da mala abandonada no aeroporto até a localização do corpo. O padre local, que auxiliou nas buscas, falou sobre a comoção na comunidade e o impacto do crime na região. A jornalista brasileira, que deu visibilidade ao caso na imprensa internacional, relatou a angústia de Juliana e a luta da família por justiça. Juliana, com a voz firme, apesar da emoção, depoimento sobre a mãe, sobre os sonhos de uma vida melhor, sobre a dor da perda. Seu depoimento comoveu a todos os presentes. A defesa de Mehmet alegou inocência. Afirmou que as provas eram circunstanciais. Tentou desqualificar o trabalho da polícia e questionar a validade das evidências. Mas os argumentos da defesa não convenceram o júri. As provas eram contundentes. A culpa de Mehmet era evidente. Após dias de julgamento, o veredito foi anunciado. Mehmet foi considerado culpado pelo assassinato de Sandra e condenado à pena máxima prevista pela lei turca. A sentença foi recebida com aplausos no tribunal. Juliana, em lágrimas, abraçou a avó. Justiça havia sido feita. A condenação de Mehmet teve grande repercussão na Turquia. O caso gerou debates sobre a segurança de mulheres estrangeiras no país
e a necessidade de combater redes de exploração. A imprensa turca destacou a importância da cooperação internacional na investigação e a atuação da polícia brasileira e da Interpol. A condenação de Mehmet, embora não trouxesse Sandra de volta, representou uma vitória para Juliana e sua família. Uma vitória na luta contra a impunidade, um passo importante na busca por um mundo mais justo e seguro para todas as mulheres. O caso de Sandra não foi isolado. Após a divulgação do crime na mídia brasileira e internacional, outras mulheres brasileiras vieram a público relatar experiências semelhantes na Turquia. Histórias de relacionamentos virtuais que se transformaram em pesadelo. Promessas de amor e vida luxuosa que escondiam a exploração e a violência. Algumas mulheres relataram terem sido vítimas de golpes financeiros. Outras de cárcere privado e agressões físicas. Os relatos, em sua maioria, apontavam para um mesmo padrão: a abordagem por meio de aplicativos de relacionamento, a construção de uma relação virtual intensa, a promessa de um futuro promissor na Turquia e, por fim, a decepção, a exploração e o medo. As denúncias geraram críticas às autoridades turcas, acusadas de negligência e demora nas investigações. Ativistas de direitos humanos questionaram a eficácia dos mecanismos de proteção às mulheres estrangeiras no país e a falta de apoio às vítimas de violência doméstica e tráfico de pessoas. A pressão da imprensa e da sociedade civil levou o governo turco a anunciar medidas para fortalecer a segurança e o combate a redes de exploração. Foram criados canais de denúncia específicos para estrangeiras e protocolos de investigação mais rigorosos para casos de violência doméstica. O caso de Sandra se tornou um símbolo da luta contra a violência de gênero e a exploração de mulheres em relacionamentos internacionais. Sua história inspirou campanhas de conscientização sobre os riscos do relacionamento virtual e a importância da cautela ao conhecer pessoas online. Organizações não governamentais e grupos de apoio a mulheres passaram a divulgar informações sobre segurança em relacionamentos internacionais, alertando para os sinais de alerta em relacionamentos abusivos e orientando sobre como buscar ajuda em casos de violência. O legado de Sandra, marcado pela tragédia, serviu de alerta para outras mulheres. Seu caso impulsionou mudanças nas políticas de segurança e inspirou ações de prevenção e combate à violência, contribuindo para um mundo mais seguro e informado. O desejo de recomeçar, de construir uma vida melhor, pode ser uma força poderosa, mas essa força, quando combinada com a vulnerabilidade e a ilusão, pode nos cegar para os perigos ocultos. Sandra, em busca de um novo amor e uma vida mais próspera, se deixou seduzir pelas promessas de Mehmet. Ignorou os sinais de alerta, apagou as dúvidas e se entregou a um sonho que se transformou em pesadelo. A história de Sandra nos faz refletir sobre os limites entre a esperança e a ingenuidade, entre o sonho e a ilusão. Até onde o desejo de recomeçar pode nos cegar para a realidade? Até onde a busca por um novo amor pode nos tornar vulneráveis à manipulação e à violência? O caso de Sandra é um alerta. Um lembrete de que a cautela e a informação são essenciais em qualquer relacionamento, principalmente nos virtuais. É preciso estar atento aos sinais de alerta, pesquisar, questionar e, acima de tudo, priorizar a própria segurança. A tragédia de Sandra nos lembra que os sonhos não podem nos cegar para os perigos reais. Se você se interessou por essa história e quer acompanhar outros casos impactantes, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu comentário, conte-nos de onde você está assistindo e compartilhe este vídeo com seus amigos. A sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo relevante e informativo.